Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos aqui ao nossa live, nosso webinar da professora Sara e eu. A gente está aqui hoje para falar sobre a mineração de processos e também como a academia e a indústria, então a USP e a Celones fizeram uma parceria para promover a mineração de processos no Brasil. Eu queria introduzir a professora Sara. O professora Sara, você poderia fazer uma introdução pequena, bem no início, depois a gente vai continuar com a nossa agenda de hoje. Sara, para você. Bom, eu sou a Sara e eu estou bastante feliz de poder estar trabalhando junto com a Josefine nessa parceria e acho que a gente vai conseguir aí alguns frutos muito bons em relação à disseminação de Process Mining no Brasil e espero que a gente tenha aí uma boa hora de conversa com todos vocês. Muito obrigada, Sara. E eu sou a Josefine, eu trabalho na Celones, na nossa aliança acadêmica, que a gente também vai explicar um pouco melhor depois. E para hoje, para essa live, durante o almoço lá no Brasil, a gente vai falar sobre a nossa parceria. Então, eu estou aqui com a professora Sara, que é professora associada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades na USP. E como eu falei, eu estou no departamento Academic Alliance, Aliança Acadêmica das Celones. Agora estou no escritório em Munique, então para mim já está um pouco mais tarde para vocês do que vocês. E hoje a gente vai falar sobre, primeiramente, vamos fazer uma introdução da USP e das Celones, e depois também introduzir os conceitos básicos da mineração de processos. Então, tem algumas pessoas que já falaram com a gente, já conhecem um pouco essa tecnologia, mas vamos dar uma visão geral, bem rápida, sobre essa tecnologia, para depois também mostrar uma demonstração da ferramenta da Celones, chamada Execution Management System. Então, vocês também vão ter acesso a essa ferramenta acadêmica da Celones. E, no final, também queríamos mostrar um pouco a nossa história de sucesso, então, da nossa parceria da USP e com a Celones Academic Alliance. E se tiver algumas perguntas durante a apresentação, sempre podem perguntar pelo áudio ou também colocar pergunta no chat. E no final também temos algum tempinho para fazer as perguntas e as respostas. Então, queria começar agora com a introdução e, primeiramente, a professora Sara vai falar mais sobre a USP. Então, Sara, para você. Obrigada. Bom, eu coloquei aqui um slide de apresentação da Universidade de São Paulo, da USP, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque a gente não tem aqui todo o tempo, a tarde inteira, para ficar conversando, né? Mas eu queria só fazer queria chamar a atenção para o fato da Universidade de São Paulo, então, está localizada no estado de São Paulo, com o seu campus principal na capital, né, que é o campus de São Paulo, mas ela é multicamp, então ela está espalhada pelo estado todo, com os campi de São Carlos, Lorena, Bauru, Santos, Piracicaba, Pirassununga, então ela está bem disseminada aí por todo o estado, e tem condições de fazer um trabalho muito bom, inclusive atingindo aí o país todo, né? E especificamente em relação à unidade que eu trabalho, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Essa é uma unidade relativamente nova, ela tem aí 15 anos de existência, e ela fica localizada na zona leste de São Paulo. Então, embora nós sejamos parte do campus de São Paulo, nós não estamos localizados lá no bairro do Butantã, que é onde tem a maior concentração de trabalho da Universidade de São Paulo aqui na capital. Nós estamos localizados na zona leste, para quem conhece São Paulo, na direção do aeroporto de Guarulhos. Então, lá nós temos diversos cursos de graduação e de pós-graduação, e eu particularmente, estou atuando nos cursos de sistema de informação, tanto no bacharelado quanto no mestrado e doutorado. Tá? Pode passar, Josefine. Obrigada, Sara. E aqui, só para dar uma ideia para vocês rapidamente da minha vida em relação a process mining, tá? Mineração de processos. Então, eu comecei a trabalhar em mineração de processos mais ou menos no ano de 2014, tá? Então, começamos com orientações de mestrado,
E depois eu fiz eu estive um tempo trabalhando nos Países Baixos, junto com o professor Dr. Raio Heidgers, quando eu consegui, então, me especializar um pouquinho mais. Isso foi em 2018, 19. E aí, desde então, quando voltei, nós estabelecemos esse grupo de pesquisa, Process Mining at USP, que no final da apresentação tem um link para a nossa homepage, para vocês conhecerem melhor. E, a partir daí, nós começamos realmente a trabalhar com iniciativas de disseminação da cultura de process mining no Brasil, e aí estabelecendo a parceria com a Josefine para impulsionar. Então, essa é um pouquinho só da minha história, rapidamente, aí, em relação à área de process mining. Tá bom, obrigada. Eu vou continuar aqui com a apresentação da Celonis. Então, a Celonis é uma empresa que trabalha com processos, que analisa os processos, e o objetivo, a missão é realmente de tornar esses processos em experiências perfeitas, extraordinárias para todo mundo. E como fazemos isso? É com a ferramenta da Celonis chamada Execution Management System, um sistema que também vocês têm a gente também tem uma versão acadêmica, então vou compartilhar com vocês depois. E essa versão acadêmica tem todas as funcionalidades desse Execution Management System. E também aqui alguns números embaixo. Então, a Celonis começou em 2011 com 3 fundadores que ainda estavam na Universidade Técnica de Munique. E hoje em dia a gente está com mais de 1.500 funcionários no mundo inteiro. E a Celonis também ganhou o estado de unicórnio em 2018. Hoje em dia, a empresa tem um valor de 2,5 bilhões de dólares. Como tudo começou, foi em 2011. Então, com esses 3 estudantes aqui, eles trabalharam num projeto na Universidade Técnica de Munique e trabalharam com um cliente, uma estação de rádio aqui em Munique também, e olharam os processos de TI, do departamento de TI, e realmente olharam todos os dados nesse sistema da empresa. Vocês podem ver aqui um screenshot. E eles perceberam, com essas análises, que tem um problema nesses processos, porque esses processos foram muito devagar, ineficientes, e assim os 3 estudantes começaram a criar essa solução, a primeira solução para process mining na área da indústria. E vocês podem ver aqui um screenshot também desse prototipo da Celonis. Mais tarde vou também dar uma demonstração dessa nossa ferramenta. Assim, vocês podem ver que a raiz é bem acadêmica da Celonis, porque começou na universidade, a tecnologia também é uma tecnologia acadêmica, uma teoria acadêmica, que a professora também vai explicar um pouco melhor daqui a pouco. E também queria compartilhar com quais indústrias a Celonis pode trabalhar, porque essa tecnologia trabalha com processos, e tem processos em cada indústria que a gente pode ver. Então, por exemplo, aqui, alta tecnologia, telecomunicação, retail, farmacêutica, também processos financeiros. E aqui também a Lufthansa, por exemplo, que é uma linha aérea, também analisa os processos de grounding and maintenance com essa tecnologia da mineração de processos. Então, vocês podem ver aqui que essa tecnologia realmente funciona em cada indústria, em todos os setores diferentes aqui. E assim, eu gostaria de passar a bola para a professora Sara, para esses conceitos básicos da tecnologia da mineração de processos. Tá bom. Eu vou, então, passar aqui uma série de conceitos para vocês. Eu não vou me aprofundar em todos eles, né? Não vou me aprofundar nesses conceitos, porque acho que nosso objetivo aqui é mais conversar sobre o nosso trabalho de parceria e contar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, eu vou passar rapidamente, só para contextualizar, porque depois a Josefine vai mostrar um pouquinho da prática dessa área, então é legal ter alguns conceitos. Então, começando aqui por esse slide que a gente tem uma foto de um caminho aqui num parque, né? Então, esse tipo de imagem, ela é típica em Process Mining, porque ela ilustra um pouco daquilo que é o princípio ou a motivação de usar Process Mining, tá? Então, a gente está, quando fala em Process Mining, a gente está num ambiente de processos de negócio.
Então, o principal objetivo da área é suportar a gestão eficiente de processos de negócio. Outros tipos de processo também poderiam se beneficiar dessa área, e soluções para outros tipos de processos podem beneficiar esta área, mas o objetivo principal é negócios, né? E quando a gente está falando em negócios, a gente está falando de uma gestão onde é importante que você tenha, né, você como gestor, tenha total consciência de tudo que acontece dentro da dinâmica desse negócio, dentro da sua organização. Então, o que a gente está aqui pressupondo é que um gestor de processos, ele gostaria de conhecer muito bem o seu processo e ter esse processo documentado, por exemplo, modelado com uma linguagem de especificação. Nesse caso aqui, eu usei BPMN. Então, em geral, os gestores conhecem os seus processos, grande parte dos gestores possui um modelo normativo, que é o modelo que rege a dinâmica desse processo, mas o que ocorre é que nem sempre essa dinâmica que o gestor estabeleceu ou que ele entende ser a dinâmica que ocorre na empresa, quando os seus processos estão sendo executados, nem sempre essa dinâmica prevista por ele é a dinâmica que de fato ocorre, é de fato o processo real. Então, eventualmente existem caminhos diferenciados dentro dessa dinâmica que não são de conhecimento dos gestores. E isso geralmente ocorre por quê? Porque na vida real, né, na vida do dia a dia, diferentes situações precisam ser gerenciadas, precisam ser resolvidas, e essas situações geram demandas que podem fazer com que o caminho seguido na dinâmica do processo seja um caminho diferente daquele que era esperado. Então, por isso essa figurinha, né? Que às vezes você encontra obstáculos, né, no caminho que você era esperado que você seguisse, e você então você passa a criar um caminho alternativo, né? E esse caminho alternativo passa a ser o caminho que de fato resolve o problema para você. E Process Mining quer descobrir, né, quer mostrar esses caminhos alternativos que estão acontecendo e como eles podem influenciar na dinâmica do processo. Pode passar, Josefina. Então, para fazer todo esse estudo, existe uma informação básica que é de interesse da área de Process Mining, que são os logs de eventos. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui muito simplesinho de um log de eventos, e essa tabela que vocês estão vendo aqui, ela traz informações que nós esperamos estar sendo logadas por sistemas que estão suportando a automação de um processo de negócio. Tá? Então, se a gente tem essa informação disponível, né, que é tudo o que está acontecendo nos sistemas de informação, as operações que estão ocorrendo, em que ordem elas estão ocorrendo, quem são as pessoas que interagem com essas operações, o custo delas e uma série de outras informações que são possíveis de serem logadas, nós temos condições de trabalhar sobre esse ambiente e, por exemplo, uma das coisas que podemos fazer é descobrir qual é, de fato, a dinâmica que está ocorrendo naquela automação daquele processo de negócio. E se tivermos sorte, né, se tivermos sorte de ter ferramentas e algoritmos eficientes, podemos visualizar essa dinâmica e raciocinar humanamente ou automaticamente em cima dessa dinâmica, a partir dessa formalização, a partir dessa modelagem que nós podemos extrair desses logs. Então, eu tenho aqui um log de eventos e à direita eu tenho um modelo de processo que possivelmente foi descoberto, né? Lógico que aqui é uma hipótese, em cima desse log. E o que está destacado ali no log de eventos em laranja é o que nós chamamos de um trace, né? É uma variante do processo e diz respeito, então, a um caminho seguido nesse modelo de processo que foi possivelmente descoberto a partir deste log. Pode passar, Josefina.
E aí, dentro de mineração de processos, nós temos algumas tarefas nas quais nós estamos interessados, né? Então, basicamente, são 3 tarefas, mas obviamente que elas se ramificam em uma série de problemas e uma série de possibilidades de encontrar soluções, tá? Mas essas 3 tarefas são descoberta, análise de conformidade e melhoria. Então, o que é a descoberta? A descoberta é quando eu tenho esse log de eventos, eu vou automaticamente analisar esse log, aí tem uma série de técnicas para fazer isso, e a partir desse log eu vou descobrir o modelo que descreve as dinâmicas presentes nesse log. Então, eu tenho aqui um exemplinho muito simplesinho aí de um log e de um modelo, também numa linguagem quase um BPMN, tá? Mas é só um desenho, na realidade, que está mostrando qual é a dinâmica, a lógica do processo que está subjacente a um log de eventos que eu coloquei ali de forma simplificada. E o interessante é que você pode usar essa ferramenta de descoberta do processo, do modelo de processo, sob diferentes perspectivas. Então, eu posso fazer sobre o fluxo de controle, que é o que eu coloquei aí, ou posso, por exemplo, fazer essa descoberta sob a perspectiva de recursos, e aí trabalhar com a dinâmica de relacionamento de pessoas e de trabalho dentro de uma organização, que pode ser muito interessante. Pode passar, Josefina. E aí, quando a gente está trabalhando em cima desses logs de eventos, a gente pode incorrer em situações onde nós temos um modelo que é muito claro para nós o que está acontecendo naquele processo, que a gente, então, entende como sendo um modelo estruturado, comumente chamado de modelo lasanha, que está à esquerda para vocês ali, ou a gente pode cair numa situação onde nós temos um modelo extremamente complexo, que é o modelo espaguete, que advém muito provavelmente de um processo de negócio não estruturado e que possivelmente tem muita interação humana. Então, quando a gente vê um modelo como esse modelo espaguete, a gente pensa, poxa vida, eu realmente preciso de suporte computacional para poder extrair conhecimento útil desse emaranhado de nós e arestas que está apresentado aí como um modelo espaguete. E aí que entra todos os problemas e soluções que a gente tem para trabalhar dentro da área de Process Mining. Pode passar, Josefina. Falando um pouquinho da área de desenvolvimento, né, da área de Process Mining, toda a pesquisa que foi realizada nessa área, eu destaquei aqui para vocês, apenas a título de informação, 3 questões muito importantes quando a gente trabalha com descoberta de modelos de processo. Algoritmos que são usados para descobrir esses modelos, então eu citei vários, desde o primeiro, que é o alpha, até um dos últimos, né, que é o split miner, dos mais novos, que é o split miner. Nós temos a questão da representação que nós vamos usar para criar esses modelos, então nós podemos trabalhar desde modelos mais formalizados, como redes de Petri, até modelos um pouco mais expressivos do ponto de vista da gestão de um processo de negócio, como os modelos criados em BPMN. E nós temos uma série de medidas de qualidade do resultado que os algoritmos produzem quando fazem descoberta de modelos de processo, que são muito importantes para o desenvolvimento dessa área. Tá? Então, eu coloquei aqui as 4 principais medidas de qualidade que nós estudamos quando estamos desenvolvendo a tecnologia, os algoritmos, para suportar essa tarefa de descoberta. Pode passar, Josefina. Aí a gente chega na nossa segunda tarefa, que é a análise de conformidade, e essa é uma tarefa extremamente interessante, porque ela abre uma série de oportunidades. Tá? Então, eu citei ali 3 oportunidades, que é a auditoria, o alinhamento de negócios e a própria avaliação de algoritmos, que pode ser resolvida com técnicas de checagem de conformidade, mas eu vou fazer um destaque para, por exemplo, a área de auditoria. Né? A auditoria de processos de negócios, até então, ela é feita por humanos, né? Ela era feita exclusivamente por humanos, o que implicaria ainda uma série de restrições de trabalho, levando essa auditoria para o campo da amostragem, por exemplo. Né?
Quando a gente tem uma ferramenta que automatiza o processo, a gente pode ter soluções muito mais robustas e precisas, e a gente passa a ter a oportunidade de fazer auditorias muito mais detalhadas. Então, essa é uma oportunidade muito interessante em relação à checagem de conformidade e a questão de alinhamento de negócios também, porque uma vez que você entende melhor o que está acontecendo na dinâmica do seu negócio, diferentes stakeholders, né, podem entender por que, às vezes, a linguagem falada entre grupos dentro de uma organização não bate, né? Não é a mesma. Então, aqui a gente tem uma fotografia muito interessante em relação a o quanto o que a gente acha que acontece, de fato, está acontecendo na nossa organização. Pode passar, Josefine. E aí, para fazer análise dessa conformidade, o que a gente tem como base de informação de um lado, eu tenho o log de eventos, que está vindo dos sistemas que estão logando as operações nas empresas. Do outro lado, eu tenho o modelo de processo esperado. E eu posso fazer uma contrastação entre o que se espera e o que de fato acontece a partir de algoritmos, né? E ter medidas de conformidade e até análise de causas de alguns problemas de não conformidade que podem estar ocorrendo dentro das organizações. Pode passar, Josefine. E aí a nossa última tarefa, que é a parte de melhoria, diz respeito, então, a você ter técnicas automatizadas para olhar para aquele modelo complexo de processo, olhar para o log de eventos e conseguir descobrir algum conhecimento útil. Por exemplo, eu posso descobrir gargalos que estão ocorrendo no processo, eu posso sugerir alternativas para melhorar esse gargalo, eu posso fazer predição de tempo que vai em que uma determinada instância de processo vai cair, né? Quanto tempo ainda falta para aquela instância terminar e verificar se isso está de acordo com o SLA da empresa, por exemplo, e posso recomendar, sugerir ações que podem suportar uma melhoria em todo essa gestão de processos. Pode passar, Josefine. E a última questão que eu tenho aqui para trazer para vocês, a questão do suporte operacional, e o exemplo que eu trago é a análise online. Então, uma das coisas que a gente, principalmente na academia, a gente está tendo muito interesse em estudar, é como que eu posso pegar todo esse aparato de descoberta, de checagem de conformidade, de predição de tempo, de recomendação de recursos, por exemplo, e colocar isso funcionando no momento atual, né? Então, eu tenho lá uma série de sistemas que está gerando informação, gerando log, e eu quero, à medida em que esse log é gerado, né, numa análise online, streaming, eu quero raciocinar sobre esse processo e tirar conclusões e ligar alarmes e fazer algum tipo de recomendação que possa ajudar nesse momento na gestão daquele processo. Então, essa é uma visão muito rápida aí de tudo o que a gente pode estudar em relação a Process Mining. E eu passei pelos principais pontos aí da área. Tá? Então, com isso eu finalizo, Josefine, essa parte de teoria, né, que foi só um gostinho aí do que a gente pode trabalhar dentro de mineração de processos. Muito obrigada, Sara. Temos uma pergunta agora no chat, você queria dar uma olhada? Talvez a gente pode responder agora ou no final nas perguntas. As medidas de qualidade. Então, as medidas de qualidade, aquelas 4 que eu citei, 3 delas dizem respeito a o quanto o resultado dessa geração desse modelo está de acordo com o log que foi usado. Tá? Então, é uma medida que vai me trazer a qualidade, ela vai medir a qualidade do algoritmo, né, que descobriu aquele modelo, mas ela vai trazer também para mim uma confiança de que, em algum grau, né, dependendo, claro, da medida usada e do raciocínio que está por trás dessa medida, a gente tem que conhecer esse raciocínio para poder interpretar o resultado, mas ela vai me trazer uma certa confiança de que eu posso olhar para aquele modelo que foi descoberto
e, de fato, entender que aquilo é o que está acontecendo, que está sendo mostrado para mim lá no log de eventos. Tá? 3 delas é sobre isso. Uma delas, que é a simplicidade, ela diz mais respeito à estrutura que foi criada em relação à linguagem de especificação, né? Então, se eu estou usando rede de Petri, por exemplo, se eu estou usando uma árvore de processo, ou um grafo de fluxo direto, eu vou ter determinadas medidas para dizer se aquele modelo gerado ele tem uma certa simplicidade, porque também não adianta eu ter modelos extremamente complexos e sobreajustado aos dados. Quer dizer, posso ter, né, essa questão do sobreajuste para ter fielmente o que aconteceu naquele processo, naquela dinâmica, ou eu posso ter um pouco de simplificação no sentido de mostrar o que é importante, né? O que é importante para o gestor, e de forma que ele possa entender e fazer uso daquele modelo. Então, essas ferramentas podem ser implementadas medidas de diferentes formas e com diferentes raciocínios. Tá? Então, especificamente sobre esse critério que você trouxe, eu não sei exatamente se esse Parsing Measure está dentro do que eu já vi, mas o recall é uma das medidas, tá? Então, precisão e recall é uma das medidas, mas sempre do ponto de vista de process mining, que é um ponto de vista bem particular, a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente usa o nome, porque não é exatamente o recall e o precision que a gente usa em outras áreas, tá? Tem uma particularidade. Tá bom. Obrigada, Sara. Agora tem mais uma pergunta sobre o qual fácil seria coletar as digitais footprints de uma empresa para o software da Celonis. Você queria começar com a resposta acadêmica, depois também posso... Não, eu acho que essa pergunta está muito... Bom, eu acho que está muito direcionada para você, né, Josefine? Tá bom. Então, antes da demonstração, eu vou... então, explicar um pouco como esses dados, então, os dados das empresas, eles estão coletados e como a gente pode carregar esses dados na ferramenta da Celonis. Então, o qual fácil, isso sempre depende muito do processo, tem processos muito diferentes que a gente poderia analisar na ferramenta da Celonis. E, normalmente, na Celonis temos uma equipe na área de vendas que realmente também ajuda a coletar todos esses dados para realmente depois criar esse event log, né, que a professora Sara explicou para a gente, e depois também realmente suporta o cliente para carregar os dados na Celonis. Agora, quando a gente fala de como coletar os digital footprints, isso normalmente ocorre nos sistemas de informação, nos sistemas de suporte nas empresas. Então, realmente um pré-requisito para fazer uma iniciativa de process mining precisa desses dados, porque tudo é baseado nesses event logs. Então, uma empresa que não tem sistemas de informação, não coleta esses digital footprints, vai ter grande dificuldade para começar uma iniciativa com process mining. Então, é realmente necessário. Isso responde à sua pergunta, Isabela? Me permite só um adendo, Josefine? Essa questão dos dados, dos logs de eventos, ela não é muito diferente dos dados em geral que a gente usa, por exemplo, em data mining, né? É o básico, então tem que ter. Mas a empresa vai ter? Talvez não, ou muito provavelmente não. Então, existe sim aí uma necessidade de um trabalho de... eu gosto muito de falar de tornar os sistemas de informação conscientes do processo, né? Process Aware Information Systems. Dependendo da situação da empresa, isso não vai ser tão difícil e dependendo também da situação, não vai ser tão fácil. Mas é importante que seja consciente do processo, né? Exatamente. A gente tem mais algumas perguntas agora sobre essa parte da teoria. Sara, você gostaria de responder agora ou mais no final, nas perguntas e respostas? Eu acho que a gente podia deixar para o final, para a gente poder cumprir nossa agenda, e depois a gente fica conversando aqui, né? Exatamente. Quem puder ficar mais tempo, fica mais tempo com a gente. Tá bom. Então, uma pergunta aqui sobre como fazer o upload de logs para a Celonis. Eu vou também
fazer uma demonstração agora e também incluir essa parte como onde fazer o upload. Então, vamos entrar nessa parte da demonstração sobre a ferramenta da Celonis, chamada Execution Management System. Primeiramente, queria compartilhar com vocês aqui o link para vocês também podem fazer o cadastro na versão acadêmica da Celonis. Então, isso é gratuito para todo mundo que tem um endereço e-mail acadêmico, então da universidade. Estou colocando aqui no chat para vocês. E vocês vão receber um e-mail ao mesmo endereço de e-mail então da universidade, ou do Instituto de Pesquisa, e vocês vão ter um link para fazer uma confirmação dentro desse e-mail, depois vão ter acesso à conta pessoal de vocês, para também agora acompanhar na demonstração, ou para depois, para fazer os projetos de pesquisa, para usar isso no ensino, nos cursos de vocês, ou nos treinamentos que a gente também oferece aos acadêmicos. Então, vocês podem pegar o link do chat, e eu vou começar aqui explicando o processo Purchase to Pay, que é um processo de compras, um processo muito importante nas empresas. Então, é realmente um processo um processo principal nas empresas, é muito relevante, mas, ao mesmo tempo, também um processo bem complexo, que a gente vai ver depois no modelo Spaghetti, na demonstração. Então, aqui só queria compartilhar com vocês essas duas partes do processo. Então, primeiramente, a parte de purchase, de compra, e no final, a parte de pagamento. E temos aqui várias atividades nesse processo. Então, primeiramente, tem a requisição de compra, depois o pedido de compra, e esse também é o número de identificação que a gente realmente segue no processo, do começo até o final. E esse pedido de compra, isso seria enviado ao fornecedor. Depois temos o recebimento de mercadorias, os produtos. Depois do recibo de fatura, temos o pagamento. E assim o processo termina nesse modelo lasanha. Eu vou mostrar esse mesmo modelo para vocês agora na ferramenta. Então, vocês podem também abrir a ferramenta de vocês, Execution Management System. E vocês vão ver várias funcionalidades. Então, a gente vai focar muito na área de Process Analytics, nessa demonstração de hoje, mas como algumas pessoas também perguntaram como fazer o upload de event logs, eu também vou começar com isso, mostrar para vocês como vocês podem realmente colocar os dados de vocês, dos projetos de pesquisa de vocês na Celonis. Então, seria isso aqui, a Event Collection. Só um segundo. Aqui, vocês podem ver que temos a função de Data Pools. Então, vocês têm que, primeiramente, criar um novo Data Pool. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. E depois, vocês podem ver aqui todos os passos que tem que fazer. Primeiramente, fazer uma conexão dos dados. Depois, também transformar os dados para podem realmente executá-los no sistema. E, no final, devemos realmente criar um modelo do processo, Process Data Model. E um exemplo do modelo de processo poderia ser um modelo assim. Então, aqui, esse modelo contém 3 tabelas diferentes. A primeira é a tabela de atividades, a segunda seria a tabela de casos, e uma outra tabela com mais informações aqui sobre o cliente. E temos que fazer uma conexão, chamada Foreign Key, entre essas tabelas, para realmente conectar essas tabelas no mesmo modelo de processos. Então, isso seria um exemplo de um Process Model. E em cima, na base desse modelo, podemos começar a fazer as análises. Então, se vocês quiserem fazer um projeto de pesquisa de vocês, esse seria o primeiro passo, carregar os dados. Depois, podemos focar na parte de análise, na Process Analytics. Então, vou mostrar para vocês agora o processo de compras, Purchase to Pay. Vocês podem abrir também
nos workspaces essa mesma análise. E a gente pode ver aqui todas as atividades do modelo de lasanha, que a professora Sara também explicou para a gente. Então, podemos ver aqui todas as atividades do início até o final do nosso processo. A gente está olhando aqui mais de 1.000 de purchase orders, então os nossos pedidos de compras, e também podemos ver aqui o valor, 2 bilhões de euros. Então, como falei, que a gente não só olha no modelo de lasanha, mas também esse modelo de espaguete, o modelo mais complexo, a gente pode ver aqui nas Celones. Então, eu vou agora visualizar todas as variantes diferentes do nosso processo aqui. E a gente pode ver agora esse modelo de espaguete. Então, todas as variantes diferentes, mais de 600, e a gente está visualizando agora 100% de nossos casos aqui do nosso processo. Então, essa é a primeira funcionalidade, realmente olhar esse modelo complexo. A gente pode ver agora a transparência total do nosso processo e depois podemos fazer essa descoberta. Como a professora Sara também explicou para a gente pode ver todas as variantes diferentes. Agora, por exemplo, as 3 primeiras variantes aqui. A gente pode perceber um novo passo, que aqui price change price, a mudança de preços. Esse é um passo manual no nosso processo. Então, é realmente um processo que demora mais tempo, que não é desejável no nosso processo. Também posso mostrar para vocês o efeito da duração do nosso processo. Então, agora a gente está olhando aqui os casos que estão seguindo essa variante com a mudança de preço, são esses aqui. Mas agora queria visualizar o tempo, então a duração de tempo na mídia. Então, posso colocar aqui o average, e a gente pode ver que entre essas duas atividades aqui, ao invés de 8 dias, agora com a mudança de preço, a gente tem 7 mais 10 dias, 17 dias extra no nosso processo. Então, com essa ineficiência aqui da mudança de preços, podemos realmente ver que demora mais tempo no nosso processo, custa mais e também, no final, o cliente não vai ser tão satisfeito porque tem que esperar mais tempo até o produto vai ser fornecido. E a gente pode ver mais variantes aqui nesse Variant Explorer, mas como a professora Sara também explicou antes, a checagem de conformidade ajuda muito para ver em uma lista, primeiramente, todas essas ineficiências. Então, eu vou mostrar para vocês a conformidade aqui dentro das Celones. E a gente aqui compara os nossos dados do processo, do Event Log, com um modelo ideal, um modelo teórico. E posso mostrar para vocês esse modelo aqui, View Process Model. Podemos ver aqui essa variante, o modelo lasanha, dos nossos processos, das nossas atividades, do início até o final do processo aqui. E comparando agora com esse modelo aqui, a gente vai ter o output, o resultado dos casos que estão em conformidade com esse modelo. Então, aqui nesse caso são mais do que a metade, mais de 50%. Mas a gente pode também ver aqui as violações, os desvios do nosso processo ideal. Então, aqui, nas violações, podemos ver a mudança de preços, que seria a primeira violação, uma atividade indesejável no nosso processo, que não faz parte do modelo teórico. E essa mudança de preços ocorre em 14% dos nossos casos. Demora mais tempo, como a gente também viu antes na descoberta, e realmente dá uma primeira ideia como melhorar o nosso processo, dá algumas ideias que essa mudança de preços não seria eficiente, e a gente tem que pensar em melhorias, como realmente otimizar esse processo com essa base desses resultados aqui sobre a mudança de preços. Então, assim, vocês podem usar a Celones para fazer a descoberta, a conformidade, e também depois
para realmente otimizar algumas dessas atividades aqui, para fazer uma conexão entre as Celones e o sistema de informação de onde vêm esses dados. Então, realmente, atuar em cima desses problemas no nosso processo, desses problemas de execução, antes que tenha mais consequências maiores no nosso processo. Então, isso realmente mostra nessa demonstração a descoberta, conformidade e depois também a melhoria nesse projeto de mineração de processos. E com isso, eu vou voltar à nossa apresentação. E vamos falar mais sobre a nossa parceria da USP com a Celones, com a nossa aliança acadêmica. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, mas vamos deixar essas perguntas até o final. E assim, eu queria rapidamente explicar para vocês o que faz a nossa aliança acadêmica. Então, é um departamento dentro da Celones que trabalha com acadêmicos. Então, nós temos aqui 3 áreas diferentes. A primeira seria a educação, a formação, o ensino. E aqui, por exemplo, temos atividades como oferecer cursos de certificação online aos alunos. Também fazemos eventos ou palestras dentro do curso dos professores. E também damos um acesso à nossa versão acadêmica. Então, eu coloquei o link para vocês e todos vocês também podem fazer, podem usar essa versão acadêmica da Celones. A outra área seria a área de pesquisa. Então, aqui temos um programa de monografias, programa de projetos de pesquisa, e vocês podem ver que temos mais de 400 estudantes que já trabalharam com a nossa aliança acadêmica ou tiveram suporte da nossa equipe para fazer uma monografia ótima e, assim, terminar o curso. E, finalmente, tem a área de comunidade, community, e aqui, agora, essa comunidade totalmente online, temos professores que trabalham com a gente no mundo inteiro e também alunos que seguem os nossos cursos no mundo inteiro. E vocês também podem ver aqui que a gente organiza hackathons, eventos virtuais. Então, essa seria a última ou a terceira área, a comunidade, que a gente também suporte ou fornece aqui nossa iniciativa da Aliança Acadêmica. E assim, queria passar para a professora Sara para explicar um pouco melhor como a nossa parceria entre a USP, com o curso da Sara, e a Aliança Acadêmica começou e quais atividades a gente fez em parceria. Bom, aqui é um pouco de contação de histórias, né? Então, vou tentar aqui puxar da minha memória e a Josefine vai me ajudando aí se eu deixar passar alguma coisa. Bom, então, como eu falei para vocês, depois que eu voltei do meu estágio acadêmico, né? Eu fiquei como professora visitante junto do professor Raio Heiders nos Países Baixos. Eu e o outro professor, que é meu parceiro nessa empreitada, o professor Marcelo Fantinato, nós começamos a estruturar essa área de estudo, de pesquisa e ensino e formação dentro da universidade, né? Então, a gente teve a felicidade de conhecer a Josefine, e ela ajudou a gente bastante nisso, e nós, primeiramente, estabelecemos essa aliança acadêmica. Então, com a aliança acadêmica, além de ter acesso à ferramenta, né, e a essas coisas que a Celones disponibiliza, eu acho que também traz para a gente um direcionamento, né, do que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a conhecer mais a área de mineração de processos, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista da indústria, tanto do ponto de vista de formação acadêmica, quanto de formação profissional. Então, essa interação que a gente tem com a Celones por intermédio da Josefine é muito rica nesse sentido, né? A gente está sempre pensando em coisas que a gente pode fazer para disseminar a cultura. E aí, no ano passado, né, no segundo semestre do ano passado, eu e o professor Marcelo oferecemos uma disciplina no curso de pós-graduação, de mestrado e doutorado, foi uma disciplina regular,
Nós tivemos uma procura bastante interessante, a gente achou, por ser a primeira oferta, por ser um assunto que não estava assim tão disseminado no Brasil naquela época. Nós tivemos uma procura interessante e fechamos uma turma de cerca de 50 alunos, né? E aí nós trouxemos a Josefine para dentro da disciplina, o que foi incrível, porque os alunos gostaram muito, né, de ter essa interação direta com a indústria, né, para não ficar aquela coisa, uma disciplina, vou aprender algoritmos, estudar e prova e tal. Não foi só isso, né? A gente enriqueceu a disciplina com essa interação com a indústria. A Josefine veio e deu uma aula para os nossos alunos, veio online, né, e deu uma aula para os nossos alunos, e depois eles realizaram um trabalho prático em cima da ferramenta da Celonis, né, dentro da Aliança Acadêmica, com acesso da Aliança Acadêmica, muito direcionado por tudo que a Josefine nos apresentou. Na sequência, nós também oferecemos um curso de extensão universitária. Nesse curso, então, foi um curso aberto para a comunidade, né? As pessoas podiam se inscrever, desde que tivesse um mínimo conhecimento de sistemas de informação, as pessoas podiam se inscrever. Então, várias pessoas se inscreveram, nós tivemos uma procura de mais de 150 pessoas, mas a gente não podia colocar todo mundo dentro do curso, então a gente fechou também uma turma que, se não me engano, foi em torno de 60 alunos, do Brasil todo, que foi muito legal. E nós usamos a ferramenta Celonis, no caso, a gente usou a Snap, né? Porque é a de acesso livre, né? A gente estava com pessoas que eram fora da Universidade de São Paulo, pessoas que não estavam necessariamente ligadas à universidade, então a gente não tinha como necessariamente usar a aliança acadêmica, mas a gente usou essa ferramenta. E no caso desse curso, a gente usou essa ferramenta para mostrar análise de conformidade. Esse curso foi muito interessante, a gente tem alguns materiais que foram gravados a partir da execução desse curso, que vocês podem acessar depois. E nesse trabalho todo aí que a gente tem feito, nós passamos a incentivar, no primeiro momento, os nossos alunos da disciplina de pós-graduação, os alunos de pós-graduação, a participar das iniciativas de certificação da Celonis, né? Então, no primeiro momento, a Josefine nos orientou nessa questão de como participar dessas oportunidades, e a gente teve ali uma participação tímida de cerca... A gente não tem exatamente o número de quantos alunos de fato participaram, eu não tenho esse número preciso, né? Mas eu acredito que foi de 10 a 20 alunos, né, que participaram dessa primeira iniciativa, e 7 deles, ou agora talvez mais alguns, que o tempo passou, né, conseguiram as suas certificações. Mas na segunda vez, aí a gente já fez um trabalho mais aberto, né, para incentivar os alunos de graduação também a participar. E aí a gente já teve um pool de interessados dentro da Universidade de São Paulo, que foi mais de 100 alunos. Então, isso mostrou que trazer essa parceria, né, academia e indústria juntas, pode ser muito interessante para mostrar para as pessoas as oportunidades. Não quer dizer que essas pessoas todas vão trabalhar com mineração de processos, mas elas vão conhecer a área, vão disseminar a área, vão levar esse conhecimento para a indústria, vão levar esse conhecimento para outras universidades, para outros alunos, e essa cultura, né, toda essa possibilidade de como trabalhar com process mining vai se espalhar. E isso, para nós, é muito, muito bom, né? O que a gente quer process mining não é para todo mundo, não é para qualquer processo, não é para qualquer empresa, mas e se for para a sua? E se for para o seu caso? Você tem que conhecer para saber julgar se vai ser o seu caso, né? Então, a gente fica muito feliz de estar conseguindo trabalhar, no meu caso especificamente, trabalhar na base, né, na formação dos profissionais que vão para o mercado daqui a algum tempo. Então, esses 100 alunos interessados foi uma surpresa muito boa. E a gente também fez um trabalhinho, eu e a Josefine, de conversar com pessoas em universidades. Então, é claro, a Josefine já tem uma rede de relacionamentos, já tinha, na época, uma rede de relacionamentos, isso a gente fez esse ano, né? E eu, uma outra rede de relacionamentos dentro das universidades, então
nós tentamos entrar em contato com várias pessoas, né? Para dizer, olha, tem esse daqui, olha só, tem essa oportunidade, olha essa área. Tudo pessoas da área de computação, de engenharia de produção, de administração, né? Desse meio. E aí a gente começou a conversar, olha, tem essa área, conversa com a Josefine, tem essa possibilidade, aliança acadêmica, olha, tem o nosso curso, dá uma olhada na nossa homepage, e a gente foi, um trabalho meio de formiguinha, né? Conversando com pessoas e aumentando essa rede de relacionamentos. Então, a gente está nesse ponto, né, de querer que essa rede cresça, e trazer mais pessoas para a nossa conversa. Então, quem sabe, numa próxima conversa, a gente tem aqui um pool de empresas e universidades que estão trabalhando dentro dessa iniciativa, junto com a Celones, e a gente possa fazer uma troca de experiências brasileira, né? Tipicamente brasileira, no contexto brasileiro, de como que a Process Mine tem ajudado aos gestores das nossas organizações. Então, em linhas gerais, acho que é isso. A Josefine pode, eventualmente, aí completar alguma coisa. Tá, muito obrigada, Sara. Então, eu já comecei a responder a algumas perguntas agora no chat, mas antes de passar para as perguntas e respostas, também queria completar aqui, porque a professora Sara falou sobre esse curso de certificação para alunos, que também queria fazer um convite para todos vocês. Então, essa coorte que vai começar agora na semana que vem, abril 26, seria em inglês, mas isso eu acho que todos vocês também poderiam participar no evento de kick-off, que seria na segunda-feira da semana que vem, e depois na plataforma de treinamentos, vocês também podem colocar os vídeos em português e assim seguir o curso em português. Então, esse é o mesmo curso que alguns alunos da professora Sara e também do Brasil, eles já participaram em fevereiro, e porque a gente percebeu que tem muito interesse no Brasil e também em outros países do mundo inteiro, a gente agora decidiu em fazer uma coorte global. Então, vocês também vão conhecer pessoas de outras universidades, professores de outras universidades. Então, eu faço convite aqui para vocês que vocês podem também participar no evento Kick-Off na semana que vem. E também eu vou compartilhar aqui com vocês no chat esse link para vocês podem fazer o cadastro e assim também vão receber mais informações sobre esse evento na semana que vem. E então esse curso dá uma visão geral sobre a mineração de processos, então seria um bom começo para todos vocês que ainda não trabalharam muito com essa área, ou também para realmente começar com a Celones. Então, talvez pessoas já conhecem outra ferramenta e queriam começar com a Celones e aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Então, coloquei o link para vocês no chat, vocês podem fazer o cadastro e até a semana que vem vocês podem fazer a inscrição e depois seguir todos os módulos desse curso, também com um pequeno case no final, então seria bem interativo. E assim, a gente já entra nas perguntas e respostas. Então, se tiver algumas perguntas que ainda não respondi no chat, vocês podem perguntar aqui, não somente no chat, mas também pelo áudio, assim a gente tem uma conversa mais pessoal. E eu tive algumas perguntas sobre o programa de monografia, não é somente para monografia ou TCC que vocês têm no Brasil, mas poderia ser também uma pesquisa no mestrado. Então, isso seria realmente um programa para todos que queriam fazer um projeto com a Celones e que precisam de um pouco de literatura, suporte da nossa aliança acadêmica. E também para os professores que estão participando agora, a gente tem muitos materiais de estudos de caso, materiais para fazer uma palestra sobre mineração de processos, e também temos treinamentos para professores, Train the Teacher Session, a gente chama isso, e isso seria também interessante para todos os
professores que queriam começar a ensinar sobre essa a tecnologia e também usando a Celonis. Então, se tiver mais perguntas depois, a gente pode abrir agora e também podem ver aqui os nossos e-mails e fazer um follow-up mais específico na área que vocês acham mais interessante para vocês. Então, vocês podem ver aqui o meu e-mail e também o site da Celonis e também o link da pesquisa da professora Sara. Então, aqui podem pegar todos os detalhes para manter o contato depois. Tem mais alguma dúvida? Mais algum comentário que a gente ainda não respondeu no chat? Josefine, tem várias perguntas aí, várias são direcionadas para você, né, para a Celonis, mas eu queria rapidamente só fazer um esclarecimento por conta de uma das perguntas, que é a questão da aliança acadêmica. A aliança acadêmica, quando a gente estabelece a aliança acadêmica, então, no caso da USP, foi estabelecida por mim, pelo professor Fantinato, junto com a Josefine. Tá? Então, nós tivemos essa iniciativa. Mas ela fica disponível para a universidade como um todo. Então, nesses 100 alunos que eu falei para vocês aí que participaram do último curso, né, da última chamada que teve, não foram só 100 alunos do Brasil, tá? Do Brasil foram 200 e tantos, né? Foram 100 da USP. Mas é por quê? Porque foram alunos lá da nossa unidade, dos cursos de sistema de informação, alunos das unidades relacionadas à computação de toda a USP. Então, para quem é da USP, né, para quem conhece um pouquinho, alunos do IME, do ICMC, da FEA, do campus aqui de São Paulo, da FEA do campus de Ribeirão Preto. Então, teve pessoas de todas as unidades. Nós tentamos fazer uma divulgação massiva para essas unidades, mas, eventualmente, não chega para todo mundo, né? Então, é muito importante saber que a aliança acadêmica, uma vez estabelecida, né, Josefine, ela se estende para a universidade. Ela não é específica do professor que estabeleceu. Tá? Então, isso é uma questão bem importante. Exatamente. Eu também vi aqui a pergunta da Gisela, não sei como pronunciar, mas então a apresentação, sim, eu posso disponibilizar depois. Então, quem quiser essa apresentação, é só enviar um e-mail para mim, eu posso mandar para vocês. Então, eu coloco aqui no chat também, mais uma vez, o e-mail, vocês podem pegar depois e assim ter todas as informações lá. Então, obrigada pela pergunta, pelo interesse. Mais alguma dúvida antes de encerrar? Em relação às monografias, teses, dissertações, né, Josefine? Acho que a Marcela está perguntando qual é o caminho, né? Quais são os passos para conseguir esse suporte. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, mas é claro que o primeiro passo, eu acho que é você estar no momento de fazer uma monografia dentro da universidade, estar num mestrado, estar num doutorado, né? Agora, em relação aos passos da Celonis, a Josefine pode explicar um pouquinho mais. Tá bom, eu vou colocar aqui o link para vocês. Esse é o link para fazer a inscrição ao Thesis Program. E eu também posso mostrar aqui para vocês na nossa página. Esse é o programa para monografia ou também para pesquisa durante o bacharelado ou mestrado, e o que vocês vão ganhar da Celonis é realmente um suporte, por exemplo, para começar essa pesquisa. Normalmente é melhor quando vocês já têm uma ideia sobre qual aspecto da mineração de processos, ou qual o uso de caso. Então, a gente não vai ajudar muito nessa busca de assunto ou de foco, de pergunta de pesquisa, mas a gente vai dar mais suporte, por exemplo, esses treinamentos que eu já convidei todos vocês também. Isso seria o primeiro passo para realmente estar mais familiarizado com a tecnologia, com a ferramenta, e também damos suporte em relação de literatura, ou também suporte individual. Então, se vocês tiverem uma pergunta, vocês podem realmente entrar em contato com a Aliança Acadêmica, e também algumas colegas minhas vão também ajudar one-on-one. Então, vocês também podem fazer
vocês podem marcar um horário, assim, vocês também podem pegar mais informações e mais suporte da nossa aliança acadêmica. E vocês podem ver todos os detalhes aqui do programa de monografia, Thesis Program, nesse link que eu acabei de colocar no chat para vocês. Acho que é importante, né, ressaltar que a pesquisa acadêmica ela tem independência, né? Então, acho que é por isso que a Josefine está dizendo. Quem define o tema, o que quer trabalhar, onde quer, né, vai ser dentro do aspecto acadêmico, universitário, aluno, orientador, né? Uhum. E aí a gente, até como orientador, falando do meu ponto de vista, né, de orientador, a gente pode pensar, né, qual é o aspecto dessa pesquisa que poderia ser potencializado por uma interação como a Celones, por exemplo, né? E aí fazer um pouco desse estudo, né, e direcionar para essa interação. Muito importante também, Sara, você falou que também tem esse ponto acadêmico, então vocês também precisam de um supervisor acadêmico, então um professor da universidade de vocês, porque a Celones não pode ter esse papel acadêmico, né? A gente só realmente tem esse papel de suportar e fornecer a ferramenta, acesso, etc., mas vocês precisam de um orientador na universidade. E para doutorado também funciona. Então, vocês também podem participar do programa enquanto sendo durante o doutorado. Então, eu acho que a gente respondeu a todas as perguntas, e se tiver mais perguntas depois, é só perguntar pelo e-mail. A gente também poderia fazer uma chamada e conversar um pouco mais sobre como começar, porque com a professora Sara começou tudo muito fácil, eu queria dizer. Então, a gente teve essa ideia e a gente começou. E isso seria um bom exemplo, um bom caminho também para seguir. Então, primeiramente fazer uma palestra virtual com as Celones, depois também convidar os alunos aos treinamentos que a gente também fornece. E no próximo passo seria também fazer uma pesquisa maior usando as Celones. Então, isso seria um caminho ideal, um caminho exemplário, mas também tem outros caminhos. Então, a gente também poderia fazer parcerias, então, seguindo outras ideias de outros professores também. Então, pois essa troca de ideias seria muito importante para começar uma parceria assim. Então, eu queria agradecer à professora Sara. Muito obrigada por compartilhar aqui o nosso caminho da nossa parceria e também para todos vocês que participaram, que fizeram muitas perguntas aqui e gostaria de também manter contato nessa comunidade no Brasil e fazer mais parcerias no Brasil, convidar mais pessoas também às nossas iniciativas. Muito obrigada. Obrigada, Josefine. E eu queria também me colocar à disposição, né? Talvez algumas perguntas tenham ficado para trás aqui. A gente também não quer segurar vocês aqui muito tempo, né? E se vocês quiserem entrar em contato, meu e-mail está aí na tela, o e-mail da Josefine está aí na tela. De repente, marcar, não sei de onde você é, né? Se você é de alguma universidade que não tem aí o desenvolvimento Process Mining, a gente pode eventualmente marcar uma palestra online, a pessoa organiza dentro da universidade, a gente chega e conta a história, pode ser uma coisa mais acadêmica, mais voltada para a indústria, conforme vocês acharem interessante. Nosso objetivo aqui é disseminar a cultura, né? É trabalhar para que Process Mining seja desenvolvido no Brasil. Esse é o meu principal objetivo, né? É trazer a cultura para cá, o conhecimento para cá e também contribuir com o desenvolvimento dessa área em nível internacional. Tá bom? Então, eu estou à disposição, acho que a Josefine também está à disposição. Também, com certeza. Muito obrigada, Sara. E obrigada a todos vocês. E boa tarde para vocês e boa semana. Happy Process Mining, como a gente termina normalmente em inglês. Legal, gostei. Happy Process Mining. Happy Process Mining. Tchau, gente. Tchau, tchau.